Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Mônica Damucci, do Museu Ciência e Vida, sou uma mulher branca de 59 anos, com cabelos e olhos escuros, e hoje eu estou usando uma camisa branca, usando um óculos rosado, um lenço no pescoço, preto e branco, brinquinho dourado, e no episódio de hoje, Mulheres na Inovação, a gente vai falar sobre como a pesquisadora atua no universo da propriedade industrial, especificamente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. E para isso, convidamos a nossa queridíssima Rafaela de Sábato Guerrante. Rafaela, seja muito bem-vinda ao nosso Rafaela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos super felizes com a sua participação. Mas antes de começar o nosso papo, gostaria que você fizesse a sua audiodescrição e depois se apresentasse. Fica à vontade, o espaço é seu. Boa tarde, Mônica, obrigada pelo convite. Vou começar me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho escuro, abaixo do ombro. Estou usando brinquinhos pequenos e um colete marrom. E um colar escrito Rafaela, mas eu acho que não aparece. E queria agradecer muito o convite e a oportunidade de partilhar aqui um pouquinho da minha trajetória e experiência como mulher. Você pode se apresentar. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Rafaela de Sábato Guerrante, eu sou engenheira de formação, engenheira química, pela UFRJ, trabalho no INPI já há 23 anos, como pesquisadora em propriedade industrial, tive passagem também pela indústria química, né, depois posso dar mais detalhes para vocês. Fui uma das responsáveis pela fundação do Comitê de Diversidade e Inclusão do INPI, junto com outras colegas. Venho atuando no comitê também. E sou mentora para mulheres na área de propriedade intelectual. Venho trabalhando aí com essa tarefa árdua, né, de disseminar a propriedade intelectual para a nossa sociedade, né, em especial para grupos subrepresentados, que é o que me dá mais paixão de fazer. Maravilha. Gente, vocês vão ver, ela tem uma trajetória impecável, muito interessante. Com certeza tem muita coisa legal para nos contar. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a sua opção pela área de tecnologia, né? Especificamente pela engenharia química. Você já disse que é engenheira química, né? Você sempre sonhou em ser cientista? Você tinha algum exemplo de pessoa graduada na sua família ou no seu círculo de relações? Então, Mônica, nunca tive, né, essa questão da gente ter a liderança como exemplo. Não foi o meu caso de ter escolhido as ciências exatas para estudar, né? Eu sou filha de pais jornalistas, tá? Então, cresci nesse meio de jornalista. Né, na minha infância, frequentava as redações de jornal, né? Meus pais, eles se conheceram no Jornal do Brasil, né? Então, minha mãe também era repórter, então eu frequentei esse mundo da comunicação desde pequenininha, né? E até a 8ª série eu achava que ia seguir esse caminho. Ali teve uma guinada, né, em que eu pedi para trocar de colégio, para ir para um colégio um pouco mais puxado, porque eu tinha ali uma certa pressão, eu que me colocava, né, de passar para uma faculdade pública, né? Então, sabendo assim até das dificuldades que meus pais tinham, assim, né, para arcar estudo particular para 2 filhos, né? Eu tenho um irmão também, 1 ano mais novo do que eu. E aí pedi para trocar de colégio e acabei indo para um colégio que forma para, né, o grande força do colégio é formar para as áreas tecnológicas. Sempre fui boa aluna, né, de matemática, gostava, mas não despertava paixão, não. Achava que ia fazer mesmo jornalismo, área da comunicação, né? E meus pais costumam dizer
que quando eu dei a notícia de que eu queria fazer engenharia, né, eles soltaram fogos, que eles não queriam que eu seguisse o jornalismo, né? Então, sabendo das dificuldades aí pelas quais eles passaram, né? Apesar de serem felizes na profissão. Mas eu acabei indo para um colégio que me mostrou muito essa área de ciências exatas, né? Um colégio forte nessa área de matemática, física e química. E ali eu vi que realmente eu tinha muita aptidão para essas áreas de ciências exatas, né? Então, eram as disciplinas que eu mais me desempenhava bem, né? E acabei fazendo um teste vocacional no último ano, na verdade no segundo ano, né? E ali o teste vocacional indicou química industrial, então assim, já tinha alguma guinada, né, para a área de química, né? E no terceiro ano ficou um pouco mais concreta a ideia de fazer engenharia de alimentos. Eu acho que aí juntando um pouco do lado cartesiano com a parte de química, mas não tinham boas faculdades de engenharia de alimentos no Rio de Janeiro à época, né? Então eu entrei na faculdade em 95. E aí a alternativa seria ir para o interior de São Paulo, de repente, né, prestar para São Paulo, mas eu ainda não tinha muita convicção, né, de que realmente era engenharia de alimentos, né? Então eu falei, bom, será que vale a pena o risco de já fazer essa modificação para São Paulo, né, para uma carreira que eu não tenho total certeza, né? E aí, um pouco lendo sobre o que fazia um engenheiro químico, o que fazia um engenheiro de alimentos, surgiu e conversando assim com algumas pessoas, mas ninguém assim que eu falasse, esse é engenheiro químico, ou essa pessoa é engenheira. Não, trocando ideia mesmo com pessoas, surgiu essa ideia de ir para a engenharia química, que teria um leque mais abrangente, né? E que futuramente, de repente, eu podia fazer essa guinada para a engenharia de alimentos, né? Então, foi assim que eu fui parar na engenharia química, né? E digo que, né, eu fiz engenharia química no Fundão. Eu acho que as pessoas que passaram por aquele curso, realmente, assim, é um curso... Eu acho que na minha vida, né, eu fiz 48 anos agora recentemente, e acho que nenhuma etapa da minha vida foi mais difícil que a graduação em engenharia química, né? Talvez por também eu ter pouca experiência, né? E aprendendo com as experiências da vida, a gente vai dosando essas cargas, assim, essas dedicações, né? Mas nada na vida foi mais difícil do que aquela faculdade em termos de dedicação, tá? E eu acho que se eu não tivesse gostado, né, tanto da faculdade, eu não teria chegado ao final, né? Para a gente ter uma ideia aqui, dos 60 que entraram comigo, somente 27 se formaram, né? E 6 se formaram em 5 anos, né? Eu estava nesse grupo, porque realmente assim, as pessoas levam muito mais do que os 5 anos estabelecidos para engenharia, tá? Então, assim que parei na engenharia química, e gostei muito da faculdade, né? Apesar de que a época ela não tinha orientações, né? Dentro da engenharia química era tudo assim, a gente via um pouco de tudo. Hoje as grades foram reformuladas e o curso está muito mais específico já para as áreas de atuação dentro do guarda-chuva da engenharia química, né? Mas a faculdade me deu uma bagagem muito grande em termos de... Eu acho que, assim, a gente aprende a resolver problemas, sabe? Se eu disser, assim, qual é uma das maiores lições, né? Você não tem nenhum tipo de mimo ali, pelo menos eu não tive, né? Então, a faculdade se apresenta de forma difícil e você tem que arranjar maneiras de se virar, né? Se vira para resolver um problema, né? Nem sempre você tem bons professores, pega o livro e estuda para a prova, se vira, né? Então, esse se vira, eu fiz 5 anos de se vira, né? Então, eu acho que essa coisa de destrinchar problemas e tentar apresentar uma solução, ela foi o que eu mais aprendi nos 5 anos, né? E aí, hoje, quando eu ensino patente, sabe, que é minha área de expertise, eu fico pensando, eu falo, gente, é exatamente o que a gente fala para o pesquisador, né? Você olha para o estado da técnica, olha ao seu redor, vê onde tem um problema e procura buscar uma solução, né? Então, eu fico pensando o quanto essa bagagem também da formação de engenharia, né, não me trouxe para eu gostar tanto, né, de trabalhar com propriedade intelectual e ensinar as pessoas a protegerem, né, o fruto das suas criações, né, do intelecto humano.
Muito interessante, Rafaela, muito legal. Quer dizer, você, né, eu acho que o engenheiro, né, que é realmente um profissional que busca soluções para os problemas, você começou com isso já desde o iniciozinho da faculdade, né? Se virando ali com os problemas que você tinha. É muito, realmente, acho que essa sua colocação procede muito, né? E tem muito a ver com o curso. Então, né, como você disse, você fez graduação na engenharia química, né, na UFRJ, na Escola de Química da UFRJ, fez o mestrado e o doutorado lá também. Atualmente é servidora, né, do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e a sua dissertação de mestrado se tornou um livro, né, que é O Transgênico, uma visão estratégica. Como você percebe o impacto da publicação desse livro na sua vida acadêmica e profissional? Perfeito. Acho que tem vários aspectos interessantes para a gente falar aqui, né? O primeiro, né, é mostrar que como é que eu acabo buscando a questão dos alimentos na minha especialização, né? Então, eu entro na engenharia química querendo fazer engenharia de alimentos, né? Não tendo ido para São Paulo, por não ter muita certeza se era de fato isso que eu queria. Ao longo da graduação, na UFRJ, conhecendo as possibilidades de aplicação de um engenheiro químico, eu começo a ver, né, o quanto de fato realmente eu me interessava pela engenharia de alimentos, aquilo vai ficando mais forte, né? E aí aquilo acaba sendo o meu projeto de tese de mestrado, né, dissertação de mestrado. À época, então assim, eu falo, né, rodei e acabei realmente de alguma forma voltando um pouco para engenharia de alimentos, né? Depois, mais para frente, eu vou te falar por que eu fui parar no NPI, né? E que tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com querer trabalhar na Embrapa, fruto exatamente dessa minha dissertação, né? Então, à época, a questão dos transgênicos, ela estava começando a entrar... assim, começava a surgir as primeiras modificações genéticas em sementes, né? A gente estava, à época, discutindo se o Brasil entrava nessa ou não, né? Porque existia uma vantagem, um diferencial de preço pago pelas commodities brasileiras que eram não transgênicas, né? Isso pelo mercado europeu, que se mantinha um pouco reticente no consumo dessas sementes transgênicas, né? A questão da rotulagem, se tinha que ter o Tzinho lá da rotulagem. Então, é muito curioso, né? Porque eu sempre gostei muito das tecnologias disruptivas, né? E aí, quando eu vi toda aquela discussão e a minha vontade até de estudar algo na área de alimentos ou agronegócio, eu fiz a proposição por esse tema, né, de mestrado, que foi exatamente trabalhar, né, a gestão da inovação no agronegócio, né? Como é que as empresas elas se estruturaram para entrar nesse mercado de transgênicos por meio de fusões, aquisições, né? E aí tem aí uma questão muito singular sobre a questão da propriedade intelectual das sementes, né? Que eu acabei estudando no mestrado. Então, antes de ir para o NPI, né? Eu falo que no curso de engenharia, eu fui agraciada, o que não é a regra, isso é total a exceção. Eu fui agraciada com 2 aulas de propriedade intelectual, né? Imagino, isso em 97. Por acaso, né? Tinha como professor na UFRJ um ex-servidor do NPI, aposentado, que trabalhava lá e dava uma disciplina de gestão da inovação. E eu sempre gostei de inovação, fui cursar a disciplina. Ali dentro tinha um módulo de propriedade intelectual e foi a primeira vez que eu vi, né, propriedade intelectual. Também fiz iniciação científica na faculdade, né, com um professor que conhecia a propriedade intelectual. Então, a propriedade intelectual, ela permeia a minha vida desde a graduação, né? E isso realmente deveria ser a regra, mas ainda é a exceção no nosso país, né? A gente tem que mudar isso, né? Porque o pesquisador ele ainda não tem essa visão, ou pelo menos nem todos têm essa visão da importância da proteção, né? E aí acabou, eu acho que na dissertação, né, eu consegui apresentar isso, a banca mesmo falou, né, que viu na minha dissertação
um jornalista contando a história dos transgênicos, sabe? E aí aquilo, muita gente na banca não sabia nem que eu era filha de 2 jornalistas, então ali ficava tácito, né? Aquilo ficava bem claro, talvez o meu dom para escrever, né? Sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito incentivada em casa, né? Principalmente pelo meu pai. Para ler muito livro, né? Ele falava que quem não lia livro não ia nunca escrever bem, né? Então eu aprendi regras gramaticais desde pequenininha, né? Eu falo que meu pai me dava manual de crase, de vírgula, de hifenização desde que eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, né? E ele falava, só vou revisar seus textos se você estudar gramática. Eu ia lá e estudava gramática. Então, isso, né, e o amor pela escrita, eu acho que me trouxe esse diferencial, né? Acho também que é difícil você encontrar essa fluidez de escrita numa área cartesiana, porque as pessoas realmente não praticam, né? E às vezes nem gostam de escrever, né? E aí eu achei bacana, porque a banca falou, né, que a minha tese era uma dissertação gostosa de ler, né, que ela parecia assim um livro, né, tinha muita cara de livro, porque as pessoas conseguiam entender esses debates, né, técnicos de transgenia, que eu consegui traduzir o técnico, né, numa forma leve, né, para passar para os leigos qual era a discussão que a gente estava tendo à época, né? Então eu saí da defesa de tese com a recomendação de publicar um livro, né? E aí são aqueles acasos da vida, né? A época eu estava fazendo concurso público, prova para a Embrapa, porque eu tinha feito essa tese, né, na área do agronegócio, e era uma oportunidade de ficar no Rio de Janeiro, né? E aí, na época, eu tinha um namorado, né, que falou para mim, falou, olha, você só vai fazer um concurso público? Não, você tem que fazer vários, porque corre o risco de você não passar, né? Aí falou, olha, tá tendo NPI, por que você não faz, né? Falei, nossa, mas trabalhar no NPI eu nem sei, assim, quer dizer, eu sabia o que fazia, mas não conhecia ninguém que trabalhava lá, né? Aí ele falou, não, você vai fazer sim, vou pagar a sua inscrição e você vai fazer. Mas o que eu queria mesmo era a Embrapa, né? Ia parar na Embrapa. E aí fiz a prova, né? A Embrapa era só uma vaga, eu passei em segundo lugar, acabei não conseguindo entrar, né? E fiz para a NPI e passei, né? Fiz para a prova sem, só li o edital, né? Nem estudei, porque eu me dediquei à prova da Embrapa, era o meu foco, né? E aí, só que quando eu fui tomar posse no NPI, o meu concurso tinha sido suspenso por uma medida cautelar, uma liminar, né? Houve uma alegação de fraude no concurso e tinha sido suspenso. No dia que eu fui tomar posse, assinar meu termo de posse, eu entro no NPI, né, e a pessoa fala, olha, a senhora senta ali, porque aguarda um pouquinho, porque o concurso foi suspenso, a senhora não vai poder tomar posse hoje. Eu achando que aquilo era uma brincadeira, porque me parecia tão surreal, eu tinha colegas que já tinham entrado no órgão, né? Falei, nossa, vocês têm um trote bem autêntico. Brinquei ainda, né? Achei que realmente era uma brincadeira. Ele falou, não, senhora, eu estou falando sério, senhora, eu vou tirar cópia da liminar para apresentar a senhora vai para casa e aguarda até a nova convocação. Né? E aí eu fui, né, saí ali arrasada, fui para minha casa, falei, gente, agora eu não tenho mais o concurso público, né? Larguei a oportunidade de fazer um doutorado direto, neguei uma oportunidade de trabalhar numa indústria farmacêutica que tinha me convidado, porque eu tinha assistido estagiária lá, então assim, renunciei tudo, tinha 2 oportunidades de trabalho, fiquei sem nada, na verdade tinha 3, né, porque em teoria eu tinha passado um concurso. Fui para casa e fiquei 3 meses até que fosse chamada, e aí eu falo que foi um aprendizado grande na minha vida, eu, à época, não tinha noção do que eu fiz, né, mas depois de muita terapia, eu falo que eu uso isso para aprendizado da vida. Como é que a gente produz em tempos tão difíceis, né? Porque eu fui para casa cheia de frustração, né? Tendo 3 empregos e não tendo nada, né? E aí eu falei, bom, agora é a hora de produzir meu livro, né? Então eu canalizei toda a minha energia em 2 pontos, né? Participei da liderança da comissão que, junto ao INPI, tentava o nosso ingresso, né? Reingresso dos servidores, né? E fui para casa trabalhar no meu livro, né? Então foram os 3 meses que me permitiram converter a minha dissertação em livro, né? Então, porque acabei depois indo para o INPI,
E 3 ou 4 meses depois foi o lançamento do livro do Transgênicos, né? Então foi meu primeiro filhotinho, né? E é muito interessante porque foi uma experiência incrível, né? Assim, de ter um livro meu, né? De ver aquele produto que eu estudei no mestrado tendo uma aplicabilidade, né? Foi usado como referência para estudar o tema, porque a gente tinha muito pouca bibliografia, né? Então eu resolvi gerar bibliografia para estimular o aprendizado. E usei um período difícil da minha vida, né? Que foram os 3 meses assim, um pouco perdida, sem saber se a gente ia de fato ser chamado para o NPI, para produzir o primeiro livro, né? Então, assim, acho que é uma experiência muito gostosa. Na hora, no processo, não foi, não, sabe? Foi doído, mas hoje, contando, assim, eu tenho muito orgulho, assim, de ter transformado esse processo difícil num ato concreto, né? Rafaela, você fez de um limão uma limonada e saborosa, Isso não aí. é? Então, quer dizer, usou aquele tempo ocioso, entre aspas, para a produção. Querendo ou não, né, às vezes a gente tem umas intuições assim, que mais para frente é que vai entender, né, de fato o que aquilo significava. Bom, Depois você com a trabalha. experiência é que a gente vai, né, assim, com um caso de sucesso, já me dava mais força para repetir isso em outros momentos da vida. Mas aquele foi um primeiro, né? Exatamente. Você trabalha como pesquisadora, né, no INPI, né, durante um bom tempo atuou como examinadora de patentes e atualmente, né, atua na disseminação da cultura da propriedade industrial no mercado brasileiro, né, a fim de proteger os ativos de propriedade industrial, né, tanto no âmbito nacional quanto internacional. O INPI, por sua vez, lida com números assim bem grandes, como, por exemplo, mais de 400 mil pedidos de marca, né, em um ano, 25 mil patentes, mais de 7 mil desenhos industriais. Então, eu queria que você contasse para a gente como é o seu dia a dia lá no INPI. Conta para as meninas ouvirem. Sim, bom, seria interessante assim só fazer um retrospectozinho da minha trajetória, né? Porque eu acho que é, eu hoje a bagagem que eu tenho em propriedade intelectual é muito fruto dessa trajetória que eu tive no INPI, né? Então, assim, tive muitas oportunidades, né? Sou muito grata à casa, né? Pela bagagem que eu tenho hoje, né? Que eu aprendi lá, né? Já conhecia a propriedade intelectual antes, né? Mesmo aprofundando no mestrado, mas o INPI sempre foi uma grande escola, né? Para mim. E eu acho que uma das vantagens foi ter passado por várias áreas do INPI, né? Então, eu comecei na parte técnica, né? Não posso dizer que não estou ainda na parte técnica, mas comecei no exame, né, de patentes, na área de fármacos e agroquímicos, né? Então, sempre foi a minha maior área ali de expertise, mas tive convite para passar para outras áreas do INPI, né? Então, eu fui trabalhar nessa área de inteligência de dados, de patentes, né? Onde eu fiquei 11 anos produzindo estudos, né? Com base em patentes que servem para tomada de decisão pública e privada, né? É uma ferramenta, né? Como se fosse. Hoje está mais fácil de entender isso, mas é o que a gente está falando de inteligência de dados, né? Para decisão estratégica, né? Depois tive a oportunidade de coordenar a área internacional do NPI, então enxergar o INPI para fora, a importância das cooperações internacionais, né? Tanto para a gente poder trocar experiência, né? Entre os escritórios, entre os INPIs do mundo, né? Como também negociar acordos, né? Acordos comerciais que têm cláusulas de propriedade intelectual, acordos de cooperação técnica, representar o órgão internacionalmente. Então, assim, foi uma bagagem incrível, né? Depois tive a oportunidade de coordenar a área nacional também, que é onde eu estou até hoje, não na posição de coordenadora, né? Mas já fui coordenadora dessa área, e é um pouco, né, o trabalho que a gente faz na cooperação internacional, fazer para dentro, né? Então, como é que o NPI se articula com órgãos do sistema de inovação para promoção da propriedade industrial,
para o estímulo à produção, né, à proteção dos ativos intangíveis, né, de propriedade industrial, incluindo patentes, né, e ter tido também a possibilidade, depois a gente pode falar um pouquinho mais nisso, né, eu tive uma experiência de 2 anos internacional, né, que tiveram vários subprodutos, né, que eu trouxe para o INPI quando eu voltei. Muito do que eu estou fazendo hoje tem a ver com a minha experiência internacional, né? E hoje, trabalhando, né, com toda essa bagagem que eu adquiri nessa trajetória do INPI, né, trabalhando na mentoria, né, de propriedade intelectual, então ensinar os nossos usuários nacionais a identificarem o que eles têm de valioso, né, fruto dessas criações intelectuais, fazer esse diagnóstico e ensinar a proteger, né? Como é que faz? Como é que é o caminho das pedras, né? A gente sabe que a gente tem uma caminhada nacional ainda muito grande para fazer, né? O sistema ele é subutilizado por quem vive no Brasil, né? As multinacionais sabem fazer muito bem, né? Mas agora, né, as startups, as pequenas empresas, elas estão... a gente está vendo, né, uma proliferação de startups e PMEs no mercado, então tem muita oportunidade. E essas empresas, elas estão negociando com grandes empresas, né? E as grandes empresas, elas exigem que você tenha esses ativos de propriedade intelectual protegidos, né? Porque é uma garantia de exclusividade temporária, né? Ninguém entra, investe num mercado em que você não tem nenhuma garantia de retorno, né? Então, é muito interessante a gente mostrar também, né, o empoderamento que a propriedade intelectual traz, né, para uma empresa pequena, né, para uma mulher, né, que seja líder do seu negócio. Então, hoje, né, eu falo que estou numa área transversal do NPI que fala de tudo de propriedade industrial. Então, eu não digo que larguei meu chapéu da patente, porque é a minha experiência central, né? Mas eu falo de tudo de propriedade industrial, né? Então, a gente tem que falar de marcas, tem que falar dos registros de software, tem que falar dos desenhos industriais, tem que falar das indicações geográficas. Então, todos os ativos de propriedade industrial que a gente pode registrar no NPI, né? Então, hoje, o meu dia a dia é exatamente prospectar, né, parceiros que possam auxiliar o INPI a cumprir essa missão, né, de promoção da inovação e do uso da propriedade industrial, né? E eu venho, né, como eu liderei por um tempo, né, ajudei a fundar o Comitê de Diversidade e Inclusão, e hoje ainda estou como membro desse comitê, venho tentando inserir as lentes da diversidade e da inclusão no meu dia a dia, né? E aí, como é que a gente insere, né? Em vez de você disseminar para todo o público em geral, a gente começa a fazer pilotos para colocar para dentro quem está fora do sistema, né? Chamar para dentro os grupos que são subrepresentados, né? Então, a gente bolou uma mentoria para mulheres em propriedade intelectual, a gente quer bolar uma mentoria para engenheiros e engenheiras negras, para pesquisadoras trans. Então, tem muita coisa sendo produzida, né? E aí eu acho que eu uno 2 pilares que eu adoro, né? A propriedade intelectual e o chapéu da diversidade e da inclusão. É muito importante, né, fazer com que essa questão da propriedade intelectual, né, que está muito relacionada com o crescimento do nosso país, né, que isso seja de fato acessível a todas as pessoas, né? E esse trabalho que você faz é super importante. Mergulhando um pouquinho nisso que você falou, de ter passado 2 anos fora, né? Você ficou 2 anos em Genebra, dividindo seu tempo entre uma missão diplomática junto à Organização Mundial do Comércio, a OMC, e o trabalho de pesquisa na sede da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? Estudando o impacto da inteligência artificial nos escritórios da propriedade intelectual. E nesse cenário, né, em que a inteligência artificial está cada dia mais presente na nossa vida, né, na sociedade de um modo geral, ela tem sido uma aliada no seu trabalho? Olha, a gente hoje ainda não está utilizando no INPI nenhuma ferramenta de inteligência artificial para automatizar os processos, tá? Mas isso é algo que
já está no nosso planejamento e no nosso plano de ação, né, no planejamento estratégico institucional, já está no planejamento de a tecnologia da informação e no plano de ação. Então, em breve, né, a gente já tem ali várias entregas para esse ano, no sentido da gente, de alguma forma, automatizar parte do sistema, né, do processo de exame de marcas, de desenhos industriais e de patente, tá? Eu trouxe esse projeto para casa em 2020, né? Como você comentou, eu fiquei de 2018 a 2020 em Genebra, né, me dividindo aí nessas duas experiências, né, na missão diplomática do Brasil junto à OMC e na OMP. E, à época, em 2018, esse tema já estava começando a ficar bastante disseminado fora, né, internacionalmente. A gente não via discussão de inteligência artificial no Brasil. O que trouxe a discussão para o Brasil foi a discussão do projeto de lei 2338, né, sobre inteligência artificial. Então, ali trouxe, já passou pelo Senado e hoje está na Câmara dos Deputados, né? Ali foram feitas uma série de audiências, né, com os usuários do sistema, com os stakeholders, né, as partes interessadas, para poder discutir, né, que tipo de inteligência artificial a gente queria para o Brasil, né, para poder fomentar a proposição desse projeto de lei, né? Então, assim, só no Brasil essa discussão vem à tona em 2022, tá? Que é quando o INPI começa a tocar essa questão da inteligência artificial, né? Então, mas hoje, né, a gente já está num outro estágio, né? A gente tem um comitê de governança de inteligência artificial, já tem uma política de inteligência artificial. Então, e os próximos passos são o desenvolvimento ou o teste de ferramentas de inteligência artificial para automatizar parte do processo, né? Falando em parte porque eu acredito muito, né? Eu falo que quanto mais eu estudo inteligência artificial, mais eu tenho a convicção de que o modelo de trabalho é um modelo híbrido, né? É a inteligência híbrida. Somos nós e as máquinas trabalhando junto, né? E a gente não perdendo a cereja do bolo, né? O filé, a parte mais analítica, né? E a parte até mais humana mesmo é o que vai recair para a humanidade. A gente precisa entender qual é a nossa parte nesse quinhão, sabe? Eu falo que quando a gente se aprofunda no tema, usa as ferramentas, tenta aplicar no sistema, a gente vai vendo realmente onde é que ali, cara, onde é que você carece do ato humano, né, para trabalhar. Então, eu tenho zero medo de ser substituída pela inteligência artificial, né? Para meu uso próprio, para as minhas questões pessoais, eu já tenho utilizado várias ferramentas, tá? Eu falo que eu sou uma perguntadora nata desde criancinha, né? Que minha mãe diz que eu sou a rainha dos porquês. Então, eu adoro fuçar, adoro perguntar, adoro testar coisa nova. Então, já venho utilizando elas para as minhas questões pessoais, né? E isso é uma questão de tempo, né? Eu acho que nesse ano mesmo a gente já vai ver a introdução de algumas ferramentas de automação de processos no INPI. Não tem jeito, a inteligência artificial chegou, vai ficar e a gente vai ter que conviver com ela. Rafaela, queria fazer agora um aprofundamento, né, nessa questão do comitê, né? Você fundou e coordenou nos 2 primeiros anos, e hoje você integra, né, faz parte do Comitê Estratégico de Gênero, Diversidade e Inclusão. Com toda essa experiência, como você enxerga os ambientes nacionais e internacionais que te atravessam ou que te atravessaram, né, sob a perspectiva de gênero? Você nota alguma diferença entre eles? Bom, eu venho, né, de uma criação e de uma formação, vamos dizer, né, assim, eu sempre convivi muito com meninos, né, no meu crescimento, por ter um irmão mais novo, 1 ano só mais novo, né, então criado quase que da mesma idade, então sempre convivi muito, né, em meios masculinos, né? Jogava futebol, né, quando era pequena, né, já quebrei uma perna jogando futebol, era goleira do time masculino, né, era a única mulher lá.
Então, eu falo que eu sempre me meti, né, no grupo dos homens. E não achava que aquilo era uma barreira para mim, não. Pelo menos eu não sentia que ali, né, na infância, né, não havia uma exclusão, né, do tipo, pelo menos eu não tinha consciência, não me tocou, não me doeu, né? Mas aí quando eu vou para a engenharia, né, ali eu realmente vejo a grande diferença, né, até de representatividade mesmo. Engenharia química é um dos cursos mais femininos das engenharias, e mesmo assim, a maior parte da minha turma era de homens, né? Sempre foi, né? Os meus estágios todos da engenharia química foram todos em plantas industriais, né? Laboratório, sempre trabalhando em ambientes mais masculinos, tá? Em que, às vezes, né, realmente o sucesso da mulher incomoda, a gente sempre tem que se provar melhor, a gente sempre tem que apresentar mais requisitos do que se é exigido para determinada vaga ou determinada função, né? Então, isso sempre me tocou na universidade, me tocou nos estágios, tá? Mas eu falo que a equidade de gênero ou a inequidade, né, de gênero, que ela é comum a muitos meios, né? Então, assim, eu falo que ela não é uma jabuticaba, né, ou da engenharia, ou do INPI. A gente observa, né, assim, eu pelo menos, os meios que eu atravessei, sempre foram meios bem desequilibrados, né, em termos de gênero, né? Então, agora, assim, eu acho que o impacto mesmo, assim, de eu sentir o impacto da inequidade, ele bateu mais na parte profissional, tá? Na trajetória profissional. Então, na engenharia senti, mas eu digo que talvez não me doeu, ou não me deixou sequela, não deixou ferida, né? Mas quando eu fui para a parte profissional, e aí quando a gente acende, né? Isso tem aqui essa questão do teto de vidro, né? Então, que é essa barreira invisível, né? Que às vezes é dada para as mulheres. Então, eu vejo que ascender, né? No mercado de propriedade intelectual, não só no público como no privado, ele tem, para a mulher, né, as suas, tem dificuldade, né, tem mais dificuldade. E se a gente colocar mais interseccionalidades aí, então a gente pensar, vamos dizer, mulheres negras na liderança em propriedade intelectual, aí é mais difícil ainda, né? A gente também tem aquele diagnóstico, que eu acho que também é comum a muitos mercados, em que quando a mulher sobe, ela sobe até determinado nível gerencial, né? Que eu acho que foi um pouco o que eu senti na minha carreira, né, na propriedade intelectual. Enquanto eu ocupei cargos baixos, né, de até coordenação, né, não era embaixo de chefia de divisão, mas quando foi para coordenação, em que o cargo é mais alto, ali começam a surgir as chamadas barreiras invisíveis, né? Então, são barreiras que não estão claramente postas, mas que elas existem, né? E outra coisa que eu observei um pouco é a solidão das mulheres na liderança, né? Então, as mulheres que conseguem chegar na liderança, como ainda o sistema ele não é equitativo, elas ficam sós, né? E essa solidão, isso eu também senti, tá? Então foi um diagnóstico que eu fiz, mas que eu senti também na pele. E essa solidão, ela é ruim, porque a gente não tem um par mulher, né? Naquela mesma posição que a gente está, para trocar uma figurinha sobre as dificuldades que a gente tem, né? Que a gente passa. E às vezes, por não ter esse apoio, né, estando em cargos de liderança, a gente tem vontade, a gente não tem vontade de sair, né, de renunciar, porque a gente cansa, né, cansa de superar as barreiras, né, então vem outras barreiras da vida. Então eu acho que foram questões que me marcaram, né. E outra coisa, eu acho que até por eu sentir falta desse apoio, né, de mulher para mulher, né, eu fui buscar fora do INPI, e muito na minha experiência internacional, a ajuda das redes de mulheres, né? Então, desde 2018, eu me associei à primeira rede de mulher que começou
com a rede de mulheres no comércio internacional, tá? Da qual hoje eu estou como diretora, né? Uma das diretoras, então é uma rede que eu entrei organicamente no WhatsApp. Ela virou uma associação sem fins lucrativos, né? E hoje eu ocupo um cargo gerencial, né? A gente trabalha todo mundo de forma voluntária, mas é muito bom ver esse progresso, né, na rede. E aí eu vi que aquilo que parecia um mero grupo de WhatsApp para uma mulher que estava sozinha em Genebra e que queria, de alguma forma, se inserir, né, procurar as pessoas que fossem da mesma área ou até de áreas correlatas, né, foi transformador. Eu comecei a observar um potencial muito grande nas redes de colaboração. Então, não era só uma questão de, está tendo um evento em Genebra sobre isso, vai lá. Não. Né? Ali eu observei a possibilidade de aprender com outras pessoas, né? De também de dar visibilidade ao meu trabalho, de ouvir depoimentos de mulheres que passaram por coisas iguais às minhas, piores, diferentes. Né? Então, eu fui observando o potencial das redes. Né? Eu falo que as redes elas têm um trabalho transformador na minha vida, né? Então, e aí eu acabei, depois dessa experiência, acabei entrando em outras redes de mulheres, não só de propriedade intelectual, eu faço parte, sim, de uma rede de mulheres na propriedade intelectual, mas de áreas correlatas. E eu tirei como aprendizado que quanto mais diferente for a rede da sua expertise, maior é o seu aprendizado. Né? Porque é como se a gente furasse a bolha. Né? Então, quando eu entro numa rede que não é dentro do tema que eu domino, né? É claro, tem que ser algo que me interesse, né? Também não é entrar em qualquer rede, até porque depois a gente fica sem foco, né? Mas o quanto a gente aprende, né, nas redes que são diversas, né? Aí a gente vê o poder da diversidade. Quanto mais diversa é a rede, em termos de representatividade de mulher ali, maior é o aprendizado, né? Mulheres com formações diferentes, com vidas diferentes, com bagagem diferente. Então é importante sair dessa nossa bolha, né? Porque eu falo que mesmo tendo tido milhões de barreiras, tá? Todas as declarações que eu dou, eu tenho e eu gosto de reconhecer o meu lugar de privilégio, tá? Porque sou uma mulher branca, né? Vinda de uma família de classe média, né? Que eu tive acesso à educação privada, à educação em universidades públicas, né? Então, assim, muitas das barreiras que são barreiras concretas, essas não são teto de vidro, né? São barreiras existentes para muitas mulheres, eu não tive outras, né? Então, falo do meu lugar de privilégio, mas gosto também de compartilhar o que eu vivi e como eu superei, porque assim como eu bebi de outras fontes de mulheres, eu gosto também, eu acho não, é fundamental que a gente, mulher, aprenda a partilhar não só nossas vitórias, como os nossos fracassos, né? Para que outras mulheres aprendam e se inspirem também. A gente tem dificuldade de fazer esse exercício e muitas vezes os meios nos quais a gente vive e frequenta, eles não nos permitem isso. Às vezes é muito mal visto você, vamos dizer, se você está contando a sua conquista, as pessoas leem como autopromoção. Né? Se você conta um fracasso, muitas vezes isso é utilizado contra você em alguma outra circunstância. Então, as mulheres, desde pequenininha, elas foram treinadas a se calar, né? Menina, não faça isso, menina, cruza a perna, menina, isso, menina, aquilo. Então, a nossa posição diante da sociedade é uma posição passiva, de silêncio. A gente se silencia diante das dificuldades que a gente enfrenta. Então, eu aprendi muito isso com outras mulheres e eu venho cada vez mais exercitando isso. Então, toda vez que me convidam para um espaço desse, como vocês me convidaram, é mais uma oportunidade, eu aceitei de imediato, porque é mais uma oportunidade para eu partilhar da minha experiência e inspirar outras mulheres, né? E sentir que aqui é um canal de conforto, né? Que eu posso partilhar não só as minhas dificuldades, como as minhas conquistas, e eu não vou ser lida como, né? Ela está fazendo uma autopromoção, né? Ela é uma privilegiada. Sim, sou uma privilegiada, mas toda história importa, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Nossa, Rafaela, você trouxe muitas camadas, né, dessa questão da mulher
né, numa profissão das áreas de exatas, especialmente quando ela ascende, né, quando ela cresce na profissão, né? Esse aspecto da solidão, né, acho que é partilhado por muita gente, né? Surge também aquela questão da síndrome da impostora, né? Da gente ficar se perguntando, mas será que isso aqui é para mim mesmo? Será que eu sou tão boa assim? Quer dizer, essas redes, né, que você disse, as redes de apoio, né, apoio, não só apoio no serviço, né, mas no apoio moral mesmo, eles nos ajudam também a diluir essa síndrome de impostora, porque você vê outras mulheres em posições semelhantes, né, obviamente cada uma na sua realidade, mas que nos ajuda muito a nos fortalecer, né? E esse aspecto realmente do fortalecimento por meio do exemplo é muito importante. Nossa, brilhante as suas colocações, adorei conhecer um pouco mais da sua história, que esses aspectos a gente ainda não tinha conversado. Bom, Rafaela, você tem uma trajetória incrível, né? Mais de 20 anos no serviço público, que você já nos contou aqui, com doutorado na gestão de inovação, livro publicado sobre biotecnologia. Olhando para tudo isso, né? Olhando para a sua história, que habilidades você acha que foram fundamentais para você chegar aonde você está hoje? E quais você acredita que serão essenciais para quem está começando agora nessa área da engenharia química ou da propriedade intelectual? Olha, eu acho que a minha grande habilidade, e eu acho que isso a vida me mostrou, né? Eu sempre fui muito persistente nos meus objetivos, mas eu não tinha noção da minha resiliência, sabe? Eu gosto de trazer esse termo, que é um termo da engenharia mesmo, né? É uma propriedade dos materiais, né? Quem faz engenharia sabe. Né? Então, essa propriedade de você receber as pressões, né, as forças, vamos dizer, o material, ele se deforma, mas ao cessar a pressão, ele volta, né? É aquela plasticidade dele retornar ao formato original, né? Então ele não deforma, né? Eu acho que a gente sempre deforma um pouquinho, sabe? Eu acho que tem um misto aí né, da dureza nossa, que a gente vai se moldando, né? E faz parte da maturidade, mas essa resiliência, assim, que eu achei, eu realmente não tinha noção do quanto eu era resiliente na minha caminhada, porque ela não é fácil, né? E as provações vão vindo, né? E eu falo, quando eu vou chegando, eu falo, gente, nossa, como é que eu sobrevivi a isso tudo, né? E voltar atrás, eu acho que o processo terapêutico também me deu muito conhecimento, me ajudou muito a reconhecer os louros da minha estratégia, da minha vivência, né? Porque a gente realmente recai sobre a síndrome da impostora, isso é algo construído, está de forma inconsciente implantado na gente. Então a gente se vê boicotando, né? Eu me vi várias vezes olhando requisitos para aplicar para um curso, um concurso, e nunca achar que é suficiente, né? E isso tem pesquisa, né? Tem dado mostrando que as mulheres precisam ter pelo menos 90% dos requisitos, enquanto os homens aplicam para posições, né, se inscrevem em posições que eles só têm 30% dos requisitos. Muitas vezes são os selecionados e ninguém os questiona por estar na liderança, né? Aí quando a mulher está, não, ela não tem competência, né? Vem a régua, né, para nos avaliar, ela é muito mais dura, né? Então eu acho que assim, a minha principal habilidade foi a resiliência, que eu acho que ela acabou sendo aperfeiçoada com o tempo. Tá? Eu acho que era algo que eu tinha de forma genuína, mas eu não tinha nem a capacidade de reconhecer. Então, eu ouvi, e é muito engraçado, né? A gente precisa ouvir de fora, né? E abrir os ouvidos, porque às vezes a gente também faz isso, né? A gente dá muito ouvido às críticas, uma crítica ela fica remoendo na gente, e quando a gente não está preparado para receber elogios, né? A gente fica meio
parece que é obrigação, né? Alguém falou, fez um elogio, e aí eu comecei a olhar, né? Eu falei assim, bom, olhar para dentro de mim e ouvir isso de algumas pessoas. Nossa, a sua resiliência me impressiona. Nossa, você tem muita inteligência emocional. Eu não sabia, não sabia reconhecer, né? Talvez até tenha mesmo, mas aí precisa alguém vir de fora para fazer esse trabalho, né? Então, eu acho que as mulheres, né? Eu acho que de um modo geral, né? As meninas e as mulheres, né? Buscar referências, né, de outras mulheres, conversar, né, trocar ideias, buscar as redes de apoio, que eu acho que são fundamentais para a gente saber que o nosso problema não é uma jabuticaba, não dá só na nossa árvore, ele dá na árvore do vizinho também. Às vezes o problema do vizinho, até quando a gente começa a conversar e fala, nossa, eu achei até que meu problema ficou pequeno, né? Porque a gente acaba e as pessoas não partilham as dores, né? Então a mulher ela não foi treinada para partilhar isso. Então eu acho que também é importante a gente demarcar o nosso espaço, né? Perder um pouco do medo de transbordar essas verdades, esses nossos anseios, tá? Eu acho até que essa geração Z que vem aí, que as pessoas falam tão mal da geração Z. Eu não gosto, sabe, que falem mal dela? Porque adoro falar, né? A geração Z não quer nada com trabalho, que são os folgados, e que isso, que aquilo. Eu falo, gente, essa geração Z, ela traz uma sementinha aí que talvez às vezes possa parecer pra gente que é muito pé na porta, sabe? Mas às vezes a gente precisa de grandes rompantes para chegar num equilíbrio, né? Então a gente começa a ver essa geração questionando mesmo, né? Questionando essa dedicação obsessiva, né, ao trabalho e essa não conciliação com o lado pessoal, né? Eu fico brincando, eu falo, meu Deus, a gente que foi uma geração que maltratou tanto o meio ambiente, que deixou um passivo ambiental enorme para essa turma, que não tem ferramenta nenhuma que eles consigam implementar, né? A gente está com um atraso aí, a gente vem criticar essa geração, né? Eu falo que toda geração ela tem a sua agregação de valor na caminhada, sabe? Então, eu acho que essa turma menor, né? E eu vejo isso, por exemplo, na minha sobrinha de 5 anos, né? Os conceitos que eles têm, as formações, né, que eles têm, que já vêm da educação, né, do que a escola está passando, né, de como eles enxergam, por exemplo, o bullying, de como eles dão transparência àquilo que eles estão sentindo. É uma geração, a dela nem a dela eu acho que é alfa, né? Alfa ou beta, mas como é que essas gerações novas elas vêm para fazer realmente uma agregação de valor nesse sentido, sabe? De achar que tem espaço para todo mundo, né? De respeitar mais a diferença, de começar a olhar o diferente como uma parte super agregadora do processo, né? E eu acho que a gente precisa, a nossa dificuldade, né? Eu acho que essas gerações que vieram depois da geração Z é exatamente essa intolerância pelo que é diferente. Né? É um choque geracional tão grande que, diante do diferente, o que a gente faz? A gente tem medo, né? Todo mundo tem medo da inteligência artificial, todo mundo tem medo de uma geração que venha provocar questões que a nossa geração trouxe, né? Então, eu acho que tem sim seus prós e contras, né? Mas eu acho que essa geração ela já vem com uma facilidade, assim, ela vem com um mundo menos difícil do que aquele que, por exemplo, a minha mãe enfrentou como mulher, que eu enfrentei, imagino minha avó, né? Eu acho que ele já vem com umas condições de contorno um pouquinho mais fáceis, tá? Mas é importante que elas busquem essa questão, né, da sororidade feminina, né, de não aceitar essa questão da competição, né, porque a gente também é treinado a competir desde pequeno entre nós mulheres, pelo batom, pelo salto alto, pela roupa que está usando, e isso, quando chega na vida profissional, a gente também leva, né, para a vida profissional. A gente muito, às vezes, cruel umas com as outras, sabe? No julgamento, é uma régua tão, tão severa, né, perante outra mulher, para a gente fazer um trabalho, eu faço comigo mesma, sabe? Será que eu não estou sendo tão dura, né? A gente precisa, assim, cooperar mais, né? E competir menos, né? Então, e eu acho que as redes elas trazem isso porque elas geram um certo constrangimento, sabe? Quando tem muita mulher envolvida ali, mesmo que tenha uma tentativa ali de competição, né, não saudável, a rede ela gera um constrangimento. Então, as pessoas ali, as mulheres, eu vejo que elas ficam um pouco constrangidas de impelir aquele movimento concorrente predatório,
né? E a gente precisa também trazer os homens para a discussão, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente caminhou um pouco nesse sentido. A gente precisa, eu acho que a gente não chega aonde a gente quer chegar se a gente não tiver homens parceiros. São eles que estão na liderança, né? São eles que têm a caneta, são eles que decidem políticas públicas, né? São eles que estão no poder, né? Então a gente precisa buscar aí embaixadores que possam furar essa bolha, né? A gente precisa sair da bolha, pregar fora da bolha é a grande dificuldade, né? Eu venho buscando estratégias para conseguir fazer isso, né? E a gente precisa de homens aliados, né? Eu falo que é o Reforchi, para poder acelerar esse movimento, tá? Acho que isso é fundamental, que essas mulheres também possam buscar esse apoio dos homens. Criar uma rede também com os homens, né? Criar Fundamental. uma rede de homens parceiros. Isso é muito importante. Rafaela, durante a sua trajetória, você passou por dificuldades que identificou-se especificamente pelo fato de você ser mulher? Sem dúvida. Sem dúvida, tá? Eu já comentei isso no iniciozinho, né, da minha fala. Acho que essa questão de ter que provar mais, né, é sempre uma questão. E aí nos leva à questão da síndrome da impostora. Então, temos que cumprir, como eu falo, 150% dos requisitos, né? Senão vai aparecer alguém ali para apontar a sua falha, né? Esse é uma questão, né? A questão do aspecto físico versus intelectual, né? Então, parece que o binômio, né, vamos dizer, é uma mulher bonita, uma mulher eu brinco, com uma interface amigável, não pode ser inteligente. Então, tem esses estereótipos que a gente enfrenta, né? Então, muitas vezes a gente é elogiado pela nossa casca e não pelo nosso conteúdo. E muitas vezes o conteúdo ele nem avaliado, né? Porque aí tem uma questão dessa sensualização, né? Da imagem da mulher, do corpo da mulher, que isso também nos atrapalha muito, né? Que são fontes muitas vezes de assédio, né? Então acho que na parte de estudos foi menos tocante, na parte profissional bastante tocante, tá? Por ser mulher, né? Então eu falo que muito isso, muito na questão, né, da síndrome da impostora, né? E também dessa questão casca-conteúdo, tá? E que tem um pouco a ver com essa sensualização, né? Então, acho que é isso, né? Assim, as barreiras elas são pequenas quando você acende, ou até quando eu acendi até certo nível, quando é dado muito holofote para uma mulher, isso incomoda sobremaneira, né? Incomoda a homens e a mulheres também, né? Digo que acho que até tanto quanto, sabe? A gente tem um trabalho muito grande também de construir entre nós mulheres também esse apoio, tá? Mas é fato que agora te digo, né? Como eu falo, muitas dificuldades, sim, e muitos privilégios única e exclusivamente por ser uma mulher branca, né? Então eu não tenho outras camadas em mim de, vamos dizer, dilema de classe, racial, deficiência. Então imagine, né, o depoimento de mulheres que têm outras interseccionalidades. Se as minhas já foram doídas, imagino as delas, né? Mas é fato, tá? Isso se apresentou sempre ao longo da minha carreira. Você trouxe uma palavra, né, na fala anterior, que eu acho que é fundamental, né, quando você fala que incomoda mulheres também, que é a questão da sororidade, né? A sororidade é absolutamente fundamental, né, que é a parceria entre as mulheres, né? Então, isso que a gente tem que ver, né, com essa história de o ditado que diz que as mulheres disputam entre si, não sei o quê, quer dizer, por menos disputa e por mais sororidade. E temos que aprender com eles, viu, Mônica? Porque os homens nos dão aula disso. Porque a sororidade deles, né, a broderagem que a gente fala, é um laço inviolável, e eu espelho para ver como eles fazem, entendeu? Porque é o shopping, é o futebol, é isso, e eles formam
um grupo articulado que todos se defendem. Acho o máximo, tá? Zero crítica. Eu acho que é lição que a gente tem que tirar e aprender com eles. Exatamente, falou tudo aí. Rafaela, já deu para a gente perceber aqui que você é super engajada em redes de mulheres, na promoção da equidade, é coautora do livro Bora Inspirar, como você já falou, né, lá no início, você gosta muito de escrever, né? Esse livro fala sobre liderança feminina. A gente fica feliz de ter aqui uma mulher como você, que trabalha no dia a dia para abrir o caminho para outras mulheres, até porque é exatamente isso, né, que a gente acredita, esse é um pouco a razão do nosso podcast. Então, pensando em tudo isso, qual recado você deixaria para meninas e mulheres que estão começando agora e podem se interessar em construir uma carreira na área da propriedade intelectual? Olha, primeiro, né, e aí resgatando a questão da resiliência, não desistam dos seus sonhos, né? A frase, por mais clichê que possa parecer, eu adoro repetir, porque a gente precisa verbalizar as coisas, né? Dar nomes às coisas é muito importante. A mulher, ela pode estar onde ela quiser, né? Então, qual é o seu sonho, né? Decidido qual é o seu sonho, né? Busque pessoas que te apoiam, né? E que podem ser homens também, né? Aliás, é ótimo se a gente tiver homens nos apoiando, né? Mulheres com mais experiência na carreira. Então, eu acho que buscar mentoras, né? Por exemplo, em propriedade intelectual, que é exatamente um pouco o que eu faço no INPI, né? Busque mentora nas áreas que vocês querem atuar, né? Mulheres mais experientes, que já passaram por outras experiências nesse mercado, né? Ou seja, como é que é, né? A entrada no mercado de propriedade intelectual? É mercado privado que você quer? É mercado público, né? Sendo mercado privado, qual é o tipo de trabalho que você vai fazer? Quais são as dificuldades, né, que uma mulher vai enfrentar sendo uma mulher na propriedade intelectual? E aí tem muita diferença, porque às vezes, né, uma engenheira na propriedade intelectual é diferente de uma advogada mulher na propriedade intelectual, né? E procurem também, né? Eu acho que ao longo da carreira, nesse processo de construção, à medida que vão adquirindo experiência, procurem mentorar as júniores, né? As que estão subindo, né? Eu falo que esse dilema, esse lema, uma sobe e puxa a outra, é o que eu tenho para minha vida, né? Aliás, é o lema de uma das redes das quais eu participo, que foi até responsável pela publicação do Bora Inspirar, né? Então, não precisa você acumular 30 anos de experiência para você achar que você é sênior o suficiente para mentorar alguém, né? Porque ali tem, sim, uma interface com a síndrome da impostora. Quantos anos a gente precisa para achar que a gente pode ensinar algo para alguém, né? E a gente pode ensinar a qualquer momento, né? E eu digo que as minhas experiências como mentora foram até melhores do que como mentorada, sabe? Porque a gente não tem noção do quanto a gente aprende mentorando outras mulheres, né? Então, assim, principalmente conviver com outras gerações, com outros olhares, né? É a riqueza da diversidade, né? Então, acho interessantíssimo também buscar esse tipo de apoio de não só de mulheres mais experientes, né? Que possam te mentorar em termos de carreira, mas à medida que vá dando esses passos de carreira, começar a puxar as de baixo, né? Assim, para deixar um legado também e para aprender com quem está vindo, porque uma nova geração entrando nesse mercado, ela traz outra puxada, né? A geração Z é diferente da Alpha, que é diferente da Beta, que é diferente da X, da Millennium, e assim vai, né? Então, eu acho que mentorar e ser mentorado é uma grande dica que eu gostaria de deixar para essas mulheres. Muito legal, Rafaela. Então, agora a gente está chegando no final, né? Queria que você deixasse um recado, um conselho para as jovens que nos escutam e que desejam seguir a carreira aí na trilha da ciência. Olha, eu acho que hoje o caminho está bem menos difícil do que foi para as gerações anteriores, né? Eu acho que as barreiras, elas ainda existem, né? Mas as dificuldades, elas estão menores, né? Então, acho também que buscar se inspirar, né, com outras pessoas que atuam nessa área de ciências, de tecnologia, de conhecer
vivências, né? Então, visitar, vamos dizer, indústrias, órgãos de pesquisa, conhecer esses ambientes, né, para ver se de fato é aquilo que você quer como trajetória, né, e não desistir dos sonhos, né, assim, se o seu sonho é realmente fazer pesquisa, fazer ciência, buscar o apoio devido, né, às vezes, muitas vezes, essas pessoas, como eu não tive, né, assim, quer dizer, tive outro apoio de infraestrutura, mas não tive, por exemplo, o conhecimento técnico-científico da minha família, né, então eu busquei fora, né? Fui buscando com amigos que trabalhavam no meio acadêmico, no meio de tecnologia, das ciências exatas, né? Buscar essas redes diversificadas, né? Não só nas áreas onde você quer atuar, mas em áreas correlatas, áreas transversais, por exemplo, porque sair um pouco do microcosmo ali que você está querendo mexer é muito importante, porque às vezes você pode enxergar um universo que é muito maior do que o que você tem conhecimento, né? E é isso, assim, nessa trajetória, né, assim, diante das dificuldades, procurar pessoas e atmosferas, espaços de segurança nos quais você possa partilhar as suas dificuldades, porque isso é uma questão muito difícil, né, esses apoios, esses espaços de segurança, né, e buscar esse apoio, né, assim, de partilha e de orientação, né, e também ouvir, aprender com as dificuldades de outras mulheres, que isso é fundamental, né, e tudo que a gente puder, né, partilhar, né, assim, é a grande riqueza do conhecimento, né, eu acho que ter muito conhecimento, eu sempre fui muito estudiosa, mas eu nunca gostei de guardar para mim, porque o que eu vou fazer com toda essa bagagem, gente, se eu não puder construir algo melhor para alguém, se eu não puder ensinar alguém? Então, coloquem para fora, né? Produz ali plante a sua sementinha, né? Assim, a gente às vezes fala, às vezes a gente acha, né? Quem sou eu no universo, quem sou eu na fila do pão, né? Para transformar o mundo, né? Mas às vezes de um ato simples, né? Nas rodas que a gente participa, e aí não precisa ser só profissional, né? Vamos dizer, na escola, na universidade, no grupo de mães, de mães de filhos, amigos, né, com os vizinhos, em todas essas partilhas que a gente possa plantar alguma sementinha, né, por essa equidade de gênero. Assim a gente vai tentando deixar para gerações futuras um universo um pouco menos árido, um pouco menos hostil, que eu acho que é o que está ficando aí, né? Então, eu acho que assim, né, a gente comparar o cenário, né, em que viveu minha avó, minha mãe, eu, minha sobrinha e as futuras gerações, a gente tende a caminhar para o progresso e para a redução de barreiras. Vai levar tempo, né? E aí a gente precisa, de alguma forma, acelerar isso, né? Então, vamos dizer, esse patrocínio dos homens é fundamental, as ações afirmativas são fundamentais, então pregar fora da bolha é fundamental, muita coisa a gente pode fazer para tentar diminuir esse gap aí de mais de 140 anos, né? Que foi o que a ONU previu para atingir a equidade de gênero. Vamos ajudar a acelerar o processo, né? Rafaela, agora a gente está realmente no final e aquele nosso momento ping-pong. Eu faço uma pergunta, você de pronta resposta. Então, uma música. Uma música, eu tinha para pensar, Sangrando, do Gonzaguinha, que eu gosto muito na voz da Bethânia, tá? Que eu acho que é um depoimento de força e de garra de contar um pouco da trajetória. Já trazendo um pouco para a contemporaneidade, esses dias eu vi uma gravação da Glória Groove, que é sensacional também da música, recomendo. Tá certo. Um livro? O livro o último que eu tive acesso, Subversivas, da filósofa francesa Gisèle Ziglac, tá? Ele fala, né? O subtítulo é A Arte Sutil de Nunca Fazer o que Esperam de Nós, né? Então, a gente precisa subverter para poder conquistar nosso espaço. Esse livro é muito bom mesmo, eu li também. Um filme? O filme eu vou pegar o que está na crista da onda, porque eu não consigo deixar de privilegiar o Ainda Estou Aqui,
com a premiadíssima Fernanda Torres e, mais ainda, o trabalho silencioso da Fernanda Montenegro, que no seu silêncio do filme falou mais do que 1000 palavras, né? Exato. Um lugar? Um lugar é a Itália. Vou resgatar a minha ancestralidade aí. Uma mulher que você considere da hora? Olha, tem várias, tá? Tem muitas aqui. Até num bate-papo anterior, né? Eu ia falar a Rita Lee, que é uma delas. Rita Lee, Clara Nunes, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir. Tem muita mulher da hora. E uma mulher da casa, que é minha mãe. Meu grande exemplo. Ah, que bom. Bem, Rafaela, a gente está encerrando aqui esse papo maravilhoso e nesse momento quero então deixar aberto para você falar mais alguma coisa, fazer uma compilação, deixar uma indicação, algo mais que você queira dizer. Vou sim, aproveitar que eu, durante a fala, não falei em nenhum momento do livro que eu acabei de lançar com outras mulheres, na tecnologia, então tem tudo a ver com o bate-papo aqui, né? Ele é um livro que fala da inteligência artificial nos serviços públicos, né? Então, o uso da inteligência artificial e a inclusão digital nos serviços públicos. Somos 30 mulheres que trabalhamos com inteligência artificial, participantes de coletivos. A renda da venda online é toda voltada para uma rede de mulheres que busca trabalhar por mulheres na liderança. Então, todas as mulheres abriram mão de seus direitos autorais em prol do coletivo. Então, queria deixar esse convite à leitura, e é uma obra que, apesar de tratar de forma técnica, ela relata de forma bem leve para o leitor os principais desafios e oportunidades da inteligência artificial. Ah, legal, muito bom. Então, gente, a gente está chegando no final, né? Mas antes, queria pedir para vocês não esquecerem de dar 5 estrelas lá no nosso podcast, também seguir o podcast para ser avisado dos novos episódios. Vocês podem também deixar comentários, recadinhos, fazerem sugestões, que a gente fica atenta a essa troca com vocês, tá? E nós temos também o videocast no canal do YouTube do Museu Ciência e Vida. Então, corre lá, deixa um joinha nos episódios e aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ser avisado de novos conteúdos. Tá bom? Então, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Gostaria de agradecer imensamente a presença da Rafaela. Foram palavras inspiradoras. Adorei estar com você, Rafaela. E até o próximo episódio do Mulheres da Hora. Um beijo, pessoal! Obrigada, Mônica. Obrigada, pessoal, pela audiência.